Olá! Sejam bem-vindos! Segunda-feira, dia de live aqui no Facebook. Nós, todas as segundas-feiras, temos um encontro marcado aqui no Face, onde eu venho falar um pouco mais sobre alguns temas relacionados à educação alimentar e nutricional, às crianças, à nutrição infantil. Estou muito feliz de te ter aqui comigo. Eu quero que você, conforme for entrando, coloque para mim o seu nome, de onde você está vendo essa live, tá certo? Que eu vou adorar saber. Eu estou me vendo aqui agora. A gente está com a Carline, está com a Arabella, o pessoal está entrando. Vou adorar saber de onde vocês estão falando. Boa noite, Carline. E hoje eu vou falar de um tema, talvez um pouquinho precoce, talvez não. Boa noite, Viviane, que é a gente falar sobre Páscoa. Daqui a pouco nós piscamos, já estamos em abril comemorando a Páscoa e eu quero que você aproveite esse momento, que é uma atividade comemorativa muito presente no nosso país, onde todas as crianças se envolvem, né? E para poder trabalhar a educação alimentar e nutricional. A Viviane está por aí, Graziele também, sejam bem-vindas por aqui. Eu vou destrinchar hoje um pouquinho sobre como a gente pode falar sobre o tema Páscoa, o que a gente pode trabalhar com o tema Páscoa, tá certo? Isso dentro tanto do âmbito do consultório, do âmbito de uma oficina fora, seja ela na escola, seja ela num centro de recreação. E eu quero que vocês coloquem para mim também nos comentários, quem está vendo essa live, agora que está chegando por aí, se você atua na escola, se você atua em consultório, se você atua nos dois, ou então se você ainda não atua nessa área com crianças, porque aí eu consigo direcionar melhor o conteúdo para quem está aqui ao vivo, né, gente? Afinal, assim, vocês aproveitam melhor. A Iris está por aí, Ju, boa noite, também entrou. A Camilinha, uma colega super querida também. E quando eu trago o tema de oficina Páscoa, eu percebo que tem tanta coisa bacana que a gente pode falar. Eu até na hora que fui montar aquela arte, vocês devem ter tido acesso à arte que eu enviei no e-mail e também pus nas redes sociais. Eu estou com uma cenoura, mas a gente pode ir muito além da cenoura para trabalhar o tema Páscoa, tá bem? Então eu vou dar alguns exemplos de atividades que nós podemos trabalhar dentro desse contexto e como organizar. A Grazi falou que atua na escola e no consultório. A Viviane também, escola e consultório. Kaline dá um F5, deve ter sido uma travadinha rápida, aqui está correndo normal. Se por algum acaso vocês não estiverem me ouvindo bem, ou estiver travando, qualquer coisa do tipo, coloca para mim nos comentários, a gente reinicia. A Ju atua nas escolas, beleza? Temos aí pessoas que estão em ambos e pessoas que só na escola. O que eu vou falar serve para as duas atividades, para os dois ramos, mas eu vou delinear, vou desenhar um pouquinho no consultório, tá bom? E vou desenhar um pouquinho para a escola. O que acontece? Vamos começar falando da escola, né? As crianças que já vão na escola. É muito comum que as escolas envolvam-se nas atividades que precedem datas comemorativas. E com isso, as crianças vão cada dia mais falando sobre o tema daquela data comemorativa que vai chegar. Por exemplo, quando tem o Natal, eles falam constantemente do Natal. A escola, ela se prepara para receber aquela data, então ela é enfeitada, as atividades são baseadas nisso. E quando eu trago educação alimentar e nutricional para entrar também nesse papel de se preparar para uma data festiva, eu consigo trabalhar com as crianças uma maior abertura, porque eles estão vibrando o Natal, por exemplo. Que é o que vai acontecer daqui a pouco. As escolas começam a se preparar para a Páscoa, as crianças, aliás, elas começam a falar de Páscoa em casa, elas têm atividades relacionadas com a Páscoa, os comerciais começam a falar de Páscoa, nossa família começa a se preparar para a Páscoa. Então, a Páscoa passa a ser um tema de ali umas 3 semanas, pelo menos, precedentes, né? A data que esse ano vai ser dia 21 de abril. E com isso, a criança está aberta a ouvir e a falar sobre aquele tema.
E apesar de nós sabermos que a Páscoa ela tem uma marca, né, de cunho religioso, a gente sabe também que hoje ela também tem um outro cunho comercial com a venda e as ofertas dos ovos de Páscoa e que se correlacionou com a vinda do coelhinho. Por isso, Páscoa é uma oportunidade da gente trabalhar o tema cenoura, um legume aí super rico, de fácil acesso em qualquer casa. Então, é uma oportunidade da gente trabalhar com a cenoura. Mas também pode ser uma oportunidade da gente adentrar mais na verdadeira data comemorativa, trabalhando, por exemplo, o pão e o vinho. E aí, para a criança, pão e suco de uva, tá? Ou então a gente pode utilizar o coelhinho, mas não só com a conotação da cenoura, mas falar de alimentos que a gente vai preparar para o coelho, tá? Essas são 3 possibilidades. Eu vou aí desenhando as 3 com vocês para vocês entenderem o que pode ser feito. Ano passado, por exemplo, nas escolinhas, é comum que se presenteie as crianças, geralmente com ovo de Páscoa, com chocolate, algo do tipo. E em algumas escolas a gente queria fazer algo diferente. E o que nós fizemos foi, nós fizemos para as crianças maiores de 2 anos, tá bom? Que aí já poderiam ter contato com açúcar, meia banda de ovo de Páscoa e nós preparamos na escola e nós demos a oportunidade para as crianças rechearem esse ovo, para fazer o conhecido ovo de colher. E como que a gente recheou? A gente recheou com creme de abacate, então aquele creme de abacate com cacau, e com frutas picadas em cima. E passamos a semana trabalhando com eles aquelas frutas que seriam utilizadas no dia de rechear o ovo de Páscoa, lá na sexta-feira. Então, acho que nós cortamos para pôr em cima abacaxi. Nós utilizamos em alguns morangos, eu não recomendo por conta da água que solta, então não utilize, mas a gente fez esse teste. Nós utilizamos, vamos lá, que foi bom. Manga, abacaxi, kiwi, que apesar de serem frutas aquosas, o que a gente fez? A gente deixou cortado previamente, escorrendo. Então, ela escorreu o máximo de água que tinha para escorrer. E depois, para rechear o ovo, foi ok. E aí, cada dia da semana, nós trabalhamos uma fruta com as crianças. Um dia o abacaxi, um dia a manga. No outro dia, nós trabalhamos o kiwi. No outro dia, nós trabalhamos o abacate, que ia dar o creme de abacate. Até que chegou na sexta-feira para trabalhar com o ovo de Páscoa. E aí fizemos o creme, recheamos o ovo, colocamos as frutas em cima. As professoras estavam trabalhando com eles as outras questões de Páscoa, mas foi uma oportunidade de eu trazer essas frutas para a ativa. E você pode decidir levar outras frutas que você queira e que você esteja precisando trabalhar com eles na escola, que estejam sendo mal aceitas, por exemplo, ou que você queira introduzir, tá bom? Essa é uma possibilidade. E, inclusive, é uma possibilidade que você pode fazer no consultório para presentear as crianças que forem naquela semana e pode aproveitar para trabalhar com elas questões referentes a essa montagem do ovo. O que é o ovo de Páscoa? Olha, você vai ganhar, porque eles ganham. Isso se a gente está falando das crianças aí. Mesmo os menores de 2 anos, às vezes, ganham já, né, gente? Mas, enfim, eles ganham esses ovos e aí o que vai fazer? Vai comer tudo de uma vez? Vai chegar lá em casa e abrir tudo e comer tudo? Então, se você presenteia, olha só, você enquanto nutricionista está mostrando que aquilo não é proibido, tá? Não é um horror, não é um problema, mas que a gente tem que ter atenção para a quantidade, que a gente pode, inclusive, trabalhar a partilha, a partir seja de trabalhar a ceia, que aí a próxima que eu vou falar, mas mesmo quando a gente fala do chocolate para criança, eu gosto de trazer o chocolate para a questão da partilha. Por que a gente vai pegar uma barra, um ovo e vai comer tudo sozinha? Não, vamos partilhar com as pessoas da nossa casa, cada um vai comer um pedaço, depois a gente vai guardar e vai trazer para um outro momento. Isso também é educação alimentar e nutricional, e isso também pode ser trabalhado, seja na escola, ou seja numa consulta, numa conversa com a criança. E aí, é claro, você pode também fazer uma combinação já nesse caminho sobre as questões do açúcar, se não seria legal, talvez em casa, eles fazerem um ovo junto, né? Trazer receitas, você pode entregar receitas de Páscoa para a criança. Isso é uma coisa bem baratinha que pode ser feita, você montar ali um e-book, um livretinho de receitas de Páscoa, e aí colocar lá biscoitinho do coelho, bolo de cenoura, receitinhas que tenham a ver com o tema
e entregar isso num formato de e-book, por exemplo, para os pais e para a criança poder fazer em casa, ou imprimir e mandar ali na escolinha, ou seja, de entregar no final de uma consulta. É uma forma de você trazer novas receitas e ainda assim estar estimulando uma alimentação saudável, que pode para a criança ser um prazer ir para a cozinha e fazer esse ovo dele e descobrir o que vai nesse ovo, ou descobrir o que vai na bolachinha do coelho, seja o que for, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é trabalhar com o tradicionalzão, que é o ovo de chocolate, mas eu não preciso ficar só no ovo. Trago outros elementos juntos, tá? A frutinha que vai no meio, ou então recheio esse ovo com fruta, tá bom? Faço chocolate a partir disso. Esse é o tradicional. E aí a gente, quando foge da curva, traz as frutinhas juntos, certo? Aí vamos lá para o segundo passo, que é o que eu mais gosto, o que eu mais trabalhei até hoje. Eu percebo que as crianças, elas estão muito, muito fascinadas e fissuradas nessa época pelo coelho. Elas estão aguardando o coelho da Páscoa, tá certo? Então, eles, na escola de educação infantil, eles falam desse coelhinho da Páscoa, falam, tem várias pegadinhas já espalhadas pela escola, vários desenhos espalhados pela escola, e eles vivem isso. Não sei se vocês se lembram, as crianças em idade pré-escolar, que é aqui quem eu acabo puxando mais foco, inclusive é também o foco que eu dou no programa Brincar de Comer, são crianças de idade pré-escolar, eles fantasiam e acreditam naquela fantasia. Então, eles acreditam realmente que o coelho de Páscoa existe, que ele vai vir, que ele vai trazer o ovo, que aquelas pegadinhas na escola foi ele que deixou, tá bom? E a gente pode aproveitar esse momento para trabalhar um dos alimentos mais conhecidos do coelho, a cenoura. E com certeza, eu já trabalhei cenoura em dois momentos diferentes. Já trabalhei na Páscoa, é a época que eu mais trabalho, mas também acontece às vezes de uma escola eu dar início só no segundo semestre, a Páscoa já passou e eu quero trabalhar a cenoura. Eu percebo que a aceitação na época da Páscoa é assim, ó, muito maior, mas muito, muito, muito maior mesmo, tá bem? Então é uma oportunidade da gente trazer esse coelho de Páscoa, trazer essa imagem do coelho de Páscoa através de uma própria imagem impressa, através de um urso de pelúcia, um coelhinho de pelúcia. Antes eu levava a imagem impressa, mas quando eu levei o coelhinho de pelúcia, que é tão simples a gente encontrar, agora está sendo vendido de tudo quanto é lugar. Eu comprei acho que na Americanas no ano passado, paguei super baratinho, 20 e pouquinhos reais. Eu levei, as crianças ficaram encantadas, aí eu preparei toda uma cesta, coloquei as cenourinhas dentro. Esse coelho chegou, né, eu enfiei o bracinho dele por baixo da cesta, assim, entendi. Então, esse coelhinho chegou com aquela cestinha de cenoura. E aí eu falei que eu tinha ido buscar aquelas cenourinhas lá onde o coelho vivia. E foi para eles muito prazeroso vivenciar a presença daquele coelho, tá? Inclusive, no consultório, por exemplo, se você trabalha exclusivamente com público infantil e tem mais essa abertura, eu recomendo até que você tenha patinhas que possam levar, patinhas do coelho, que você coloque da porta até ali a tua sala, e que, por exemplo, na hora que ele chegar até a patinha, o fim do caminho da patinha, você tem uma cesta, por exemplo, com cenourinhas. Você pode dar essa cenoura de presente para ele levar, e uma cenoura mesmo, tá? Uma cenoura embrulhadinha com um laço e uma receita presa. E essa receita pode ser a receita do bolo de cenoura, pode ser uma nova forma de provar essa cenoura, chips de cenoura, suco com cenoura, enfim, aí a criatividade vai embora. E você pode apresentar essa cenoura para a criança durante a consulta, falar sobre ela, aproveitar e entrar para falar sobre os legumes, como eles são importantes no prato. Isso pode ser a abertura, esse tema, tá? Pode ser a abertura para você conversar outros. Esse é um caminho. Na aula, o que eu faço mesmo é apresentar essa cenoura para eles, falando do coelho, que o coelho que levou, que os coelhos estão comendo muita cenoura agora para se preparar para fazer as entregas dos ovos de Páscoa, que inclusive eles me contaram que eles não podem, né? Que era para eu avisar na escola que a gente não pode sair querendo comer todo aquele chocolate que a gente vai ganhar. Porque o chocolate é bom, mas a gente precisa comer um pouco de vez em quando, não é nem para todo dia, que todo dia mesmo é cenoura, que o coelho é esperto e ele, inclusive, come cenourinhas todos os dias. E se não come cenourinha, come um outro legume no lugar. Então, te abre esse repertório, tá? Esse é um outro tema que você pode, então, fazer com a escola. Boa noite, Gabriele.
Gabriele chegou por aí, Franciele, de Jabuticabal, ótimo, Esther também, Janaína. Vamos lá, meninas. Então, falei sobre a possibilidade de a gente trabalhar agora esse último ponto, de trabalhar com a cenoura. Tinha falado do ovo de Páscoa, do chocolate, misturado ali com frutas. E a terceira oportunidade, que é mais inovadora, é você trabalhar o tema pão e vinho. Pão e suco de uva, então vamos fazer. E esse pão pode trazer uma receita de pão diferente para essa criança. Um pão que vai com cenoura, um pão que vai com beterraba, um pãozinho de inhame. O que é legal? Nós pensarmos o que aquela turma, o que aquela criança precisa para aumentar o repertório, para se aproximar mais de um alimento, buscar essas receitas dentro da temática e aplicar, tá certo? E aí trazer toda a história de Jesus, e você vai ter que ir vendo que tempo que você tem ou não para contar a história, para fazer atividade, às vezes, inclusive, fazer a oficina culinária com eles, e a entrega. Se você tem menos tempo, você vai contar mais rápido, ou você vai enviar essa historinha através de um vídeo para casa, para eles poderem ver, e vai entregar a receita. E vai trazer, por exemplo, as informações que tem referentes ao pão, referente à uva, para fazer o suco, tá? Esses são os 3 temas que a gente consegue trabalhar e aproveitar muito bem na Páscoa. Mas e aí, Carol, e como organizar uma oficina? Eu tô aqui, tô interessada em organizar uma oficina. Vou escolher por um desses temas o que eu posso fazer. Temos 2 caminhos, certo? O primeiro, se você atua na escola, se você já atua na escola, na verdade agora temos 3, mas vamos lá. Primeiro, se você já atua na escola, você pode chegar aí para a escola e perguntar o que vocês estão esperando de atividades para a semana de Páscoa? O que vocês gostariam de fazer? Como é que vocês vão conduzir essa semana? Porque eles já têm algumas atividades programadas. Tem escolas que fazem teatro, tem escolas que têm caça ao ovo. Cada uma já tem uma programação pedagógica. E perguntar como eu posso, na parte da nutrição, da educação alimentar e nutricional, estar nesse momento. Você gostaria que fizesse uma oficina culinária? Vamos fazer uma aula demonstrativa sobre o ovo? Você dá essas 3 opções. Sobre o chocolate, ou vamos fazer sobre a cenoura, ou vamos fazer sobre o pão e o suco de uva. O que vocês querem? Porque aí você casa o que a escola está fazendo com o que você vai fazer. Porque a melhor parte da educação alimentar e nutricional é quando a gente casa as informações na escola, tá bom? Isso falando da escola. Se você atua no consultório, você pode trazer para o momento da sua consulta um desses temas em formatos, como eu disse, de entregas de receitas, introduzir esse tema com eles, falar do coelho, falar da Páscoa, para puxar algo que você está precisando trabalhar. Então, se você está precisando trabalhar o aumento do repertório de legumes, você pode utilizar a cenoura para dar entrada nesse repertório. Se tiver lá os patinhos do coelho até chegar na cenoura, já vai ser muito mais legal. Se essa criança puder levar a cenoura para casa, então, para ela vai ser muito mais legal, porque ela vai chegar lá na casa dela, vai preparar a cenoura que ela ganhou lá na nutricionista. Isso é um caminho. O outro caminho, se você tem um espaço no consultório, na hora da consulta, para fazer algo com a criança, você também pode fazer. Você pode levar pronto, uma cenourinha pronta, ralada, cozida, crua. Você pode escolher o que fazer e apresentar várias versões para a criança. E fazer, por exemplo, uma escala de testes. Vamos supor que você leve a crua, em palitinhos, a ralada e a cozida e chips de cenoura. Você pode fazer lá 4 quadradinhos, né? Faz assim, assim, vai ficar com os 4 espaços. A criança faz o desenho, ou se ela já escreve, ela pode escrever. Vocês podem fazer a degustação na hora dos tipos de formas que o coelho poderia comer a cenoura. Não é a criança, como a criança come a cenoura, é como o coelho poderia comer a cenoura, entendeu? Para a gente ajudar o coelho a descobrir qual dessas formas é melhor. E aí, ali numa brincadeira com a criança, você come um pedacinho, a criança come um pedacinho, e já é uma forma de você mostrar para a mãe como lúdico entra na hora da gente aumentar o repertório, de oferecer novas opções para a criança, tá? Isso dentro da tua consulta tradicional, que você já tenha agendada. Mas também no consultório, se você tem um espaço para receber um grupo de crianças, você pode informar os teus clientes, os que já estão passando com você, que você vai abrir uma data exclusiva para ter uma atividade para falar sobre o tema que você decidiu, cenoura, o chocolate, ou lá o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, certo? E você pode convidar eles para uma atividade extra, fazer um cartaz com um convite, com um valor,
para que eles possam, né, arcar também por essa atividade. Ou então, se você já está aí num outro momento no consultório que está podendo oferecer isso gratuitamente, só para fazer um agrado para essas pessoas, ok também, tá? E a terceira opção é você não tem o consultório, você não tem as escolas, você pode construir uma proposta em cima dessa temática e apresentar tanto nas escolinhas, mas também fazer a sua própria oficina num centro de recreação. Você levar isso até um centro de recreação, até um lugar que você vai alugar. Nós temos uma aluna, por exemplo, do programa Brincar de Comer, que vai fazer duas oficinas agora, ela vai fazer num clube. Então, ela fez uma parceria com o clube, tá com espaço nesse clube, e ela vai fazer a oficina dela lá. Nossa, Carol, nunca tinha pensado nisso, achava que educação alimentar e nutricional só podia levar para a escola. Não, gente, educação alimentar e nutricional cabe em qualquer momento. Cabe nas atividades da escola, cabe na minha atividade 1 a 1 no consultório, cabe em grupos no consultório, em grupos fora do consultório e fora da escola, em centros de recreação, em condomínios, em onde você quiser. Pode ser home care, pode ser um grupo que você ajeita para ir atender na casa de alguém, tá bom? E você traz esse lúdico, essa abordagem lúdica, considerando atividades que estão dentro de um tema muito falado, como, por exemplo, a Páscoa. Por que eu decidi, Carol, quase mais de um mês antes você está falando sobre esse assunto? Porque você precisa se organizar. Você precisa, se você vai fazer essa oficina externa, combinar com o local, alugar esse local, ver que tipo de parceria você vai fazer. Precisa ajeitar a divulgação, fazer a divulgação. Eu recomendo que você faça nas suas redes sociais, que você elabore um cartaz para fazer isso e divulgue nas suas redes sociais, faça uma lista das pessoas interessadas para poder preencher o número de crianças que você pretende ter durante a oficina, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se... Vamos colocando agora as perguntas. Acho que eu joguei várias informações, né? Vamos ver o que surgiu de pergunta para a gente dar sequência. Vamos lá. A Juliana Queiroz falou assim que também estava por aqui e que o ano passado ela trabalhou pão de cenoura. Ótimo, a gente traz a cenoura, que eles também estão falando, né, na escola, por conta do coelho. E trabalhamos uma receita nova, isso aumentar repertório. Tem criança que às vezes não curte a cenoura ali como salada. Mas na hora que a cenoura vai no pãozinho, isso é muito legal da gente passar para os pais e para os educadores. Na hora que a cenoura vai no pãozinho e a criança gosta de pãozinho, a gente fala, olha só, mas você gosta de pãozinho. Eu acredito que desse você vai gostar. E aí ela prova e ela gosta, a gente fala, nossa, então você gosta de cenoura também, porque esse pãozinho que a gente fez tinha cenoura, tá? Isso são pontes que a gente vai fazendo no cérebro da criança, dele associar, olha só, se eu gosto dessa cenoura no pãozinho, talvez eu goste também dela separada. Isso não significa que ele vai sair dali e vai querer provar a cenoura íntegra ali, crua ou cozida, seja como for. Mas me dá uma ponte, me abre um caminho, tá certo? Beleza. A Gilciane também está por aí, trabalha na atenção básica e no consultório. Eu acredito que essas ideias você consegue trazer, certo? Para que eu falei do consultório, dá para levar para atenção básica também. Quando eu falo consultório, seja isso na rede pública ou na rede particular. E não importa, gente, com quem a gente está lidando para trabalhar com cenoura, porque felizmente é um legume que nós conseguimos o ano inteiro e não a preços muito altos, tá? Então é um dos legumes assim que podem ser mais fáceis de serem trabalhados em qualquer âmbito. A Juliana Queiroz, as crianças adoraram, eu coloquei uma embalagem de plástico transparente onde desenhei as orelhinhas. Sempre que nós trazemos o desenho, que a gente materializa, o falar só ajuda a criança a fantasiar. Se eu virar para ele e falar assim, você tá vendo o coelhinho? Ele vai imaginar e vai começar a fazer essa brincadeira. Crianças ali de idade pré-escolar, que estão na fase do pré-operatório na aprendizagem, tá? Segundo o Piaget. Se alguém não me viu falando disso ainda, assista a minha aula online, bit.ly/aula-EAN. Se alguém não viu, coloca aqui que depois eu ponho o link nos comentários. Eu falo que na teoria da aprendizagem, lá, segundo o Piaget, as crianças entre 2 e 6 anos, elas têm esse potencial da imaginação. Porém, se eu tenho o coelhinho, se eu tenho o bichinho de pelúcia, se eu tenho a imagem, é sempre mais real, mais forte, mais tentador para ele. Então, na hora que eu tenho lá a cenourinha, vocês podem buscar na internet, isso é fácil de achar, tem alguns desenhos que você consegue até prender a cabecinha
Vamos imaginar como se isso fosse a cenoura. Dá para você prender aqui, ó, as orelhinhas do coelho. Você faz orelhinha de sulfite, né? Tem umas canetas que dá para você desenhar. Então, você pode desenhar a carinha do coelho ou imprimir mesmo e prender. Fica muito mais legal e interessante para eles. Vamos ver a Valdirene. Como é que você faz parceria com a escola? Você cobra por aluno que participa da oficina ou cobra um valor único para a escola por turma? Valdirene, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Eu falo que assim, não existe regra, não existe regra, tá? Não tem nada que mande, não tem nenhum conselho ou enfim, nada que te fale assim, ó, você tem que cobrar dessa maneira, tá bom? Eu tenho hoje escolas onde as escolas fazem o pagamento para que eu atenda a escola inteira, todas as turmas, então é um valor fechado, como um pacote, né, para todas aquelas turmas. E eu tenho escolas que aí o valor é por criança. Então é a possibilidade entre o acordo entre você e a escola, o que vai sair bom para as duas partes, tá? Eu vejo que a melhor forma é quando a escola assume esse valor com um valor total para atender o número de alunos que ela tem, o número de turmas. Aí, nesse caso, a gente não fala nem tanto do número de alunos, é o número de turmas que você vai pegar por período. O único cuidado que eu aconselho tomar é você não falar que aí você vai cobrar por turmas, então por períodos que você vai dar aula, por exemplo, a cada 50 minutos ou a cada uma hora, e de repente ter 100 crianças nesse momento e você não conseguir atendê-las, tá bem? Aí você só ajustar o número de turma, o número de crianças na turma, beleza? Vamos lá. A Samira falou que adorou a historinha do coelho com as cenouras. Espero conseguir fazer. A Samira é aluna do nosso curso. Lá no curso, inclusive, a gente tem a parte dos superpoderes da cenoura e como dos outros superpoderes. E trabalha com as historinhas relacionadas com coelho. E a Gabriela coloca o link. Eu não vi. Eu vou pôr o link para vocês, meninas. Acabando a live, eu coloco nos comentários, marco vocês. Sobre valores para cobrar, vocês querem que eu fale um pouco de valores para cobrar, assim, rapidamente? Se for algo que interessar todo mundo, eu falo. Senão, enquanto isso, eu vou colocando a finalização aqui das atividades. Então, vocês entenderam que eu quero que vocês peguem uma sutileza que pode ter passado, tá? Eu falei aqui sobre uma oficina de Páscoa, para a gente aproveitar o tema que vai estar na boca do povo, diríamos assim, para trabalhar com as crianças. E pensar como é que, com esse tema, como é que eu posso trazer educação alimentar e nutricional. Nós temos várias datas comemorativas durante o ano, várias. Inclusive, dia 21 de abril, que vai ser Páscoa esse ano, é também dia do índio, né? Não, mentira. Falei certo? Acho que é essa data. Alguém me corrija. Mas, enfim, temos o dia do índio, por exemplo. E você pode trabalhar no dia do índio, alimentos do índio. Você pode trazer essas temáticas para o seu dia a dia. No dia das mães, trabalhar os alimentos que são mais, eu brinco que são mais amorosos com as crianças. Então, alimentos que eles gostam com as mamães, receitas das mamães, tá bom? Aproveitem essa sutileza que pode ter passado despercebido, para que vocês consigam fazer várias oficinas durante o ano, várias atividades durante o ano. Como é que eu trago alimentação, educação alimentar e nutricional para o que esse mês vai ser trabalhado na perspectiva geral do mês? Qual que é a festinha que tem esse mês? É junho? Vou trabalhar com festa junina? Posso trazer o que então esse mês? Sabe assim? Vocês irem fazendo essas sutilezas. Vamos lá, vamos ver os comentários. Sim, sim, sim. Vou falar um pouquinho sobre custos. Eu não vou me aprofundar nisso, porque nem é o objetivo dessa live. Vocês sabem que eu gosto de falar em cada live sobre um assunto. Mas como eu estou recebendo muitas perguntas, geralmente por direct, ali no Instagram, eu vou falar rapidamente. Gente, custos. Não existe... Eu não posso falar para você, cobre X reais por criança ou por escola. Porque eu não sei em que região você está. Os sindicatos, a primeira referência os sindicatos, eles costumam ter uma tabela indicativa de quanto que é a tua hora de serviço. Então, você precisa olhar isso. Eu recomendo sempre pesquisa de mercado. Na tua região, na tua cidade, quem está trabalhando com isso está cobrando quanto?
tá? Para que você também não fique ali destoante do mercado. E quantos são os teus custos? Porque eu posso dizer assim, olha só, cobra da escola, cobra por turma R$ 200, por exemplo. Mas eu não sei qual é o teu custo. Qual é o teu custo para fazer essa oficina? O tempo que você vai ter que despender prévio para montar essa oficina? Que materiais você vai ter que comprar? Você que vai comprar ou não os alimentos? O que é que você tem de custo por trás para poder dar aquela oficina? Você vai entregar presentinho ou não? Vai entregar mimo ou não? Você vai levar um ajudante? Vai fazer oficina culinária? O que você vai fazer? Sempre que a gente vai propor um valor, sempre que você vai propor um valor, você precisa saber quais são os seus custos. Essa é a primeira coisa, ter uma estimativa de custo. Mas, Carol, eu não tenho ideia. Sempre tem uma primeira vez, gente. Eu também tive a primeira vez que eu sentei e pensei. Eu não tinha certeza de quanto seria o meu custo, mas eu pensei, o que eu vou fazer? Nessa oficina eu vou fazer a oficina culinária, eu vou levar os ingredientes, a média que eu vou gastar vai ser isso, eu vou fazer também impressões, a média que eu vou gastar será essa. E aí, conforme você vai pondo os gastos, você vai ter um valor e a partir disso você consegue definir quanto eu quero ganhar, então. E vai fazer a diferença para poder cobrar, tá bem? Para não ter um prejuízo. Esse é o princípio básico. E aí, depois, para a gente entrar em mais detalhes, precisa de mais tempo, tanto que lá no módulo 2 do programa Brincar de Comer, no curso online, eu tenho uma aula que fala disso, porque isso exige profundidade, exige mais tempo, e que também é algo que a gente ganha segurança cada vez que a gente vai cobrando e vai realizando, tá certo? Valdirene, muito obrigada. Dia do Índio, 19 de abril, isso mesmo. Dia 21 é Tiradentes, não é? Acho que é isso. Eu sei que dia 21 tem um feriado também. Mas tá vendo? Ali na proximidade, ó, você pode, inclusive, se você não quiser trabalhar só a Páscoa, para abril você consegue trabalhar também alimentos do índio. A Gilsane perguntou se eu vou deixar salva essa live, porque a internet vai ficar péssima. Gilsane, eu nunca prometo que eu vou deixar salva, porque na hora que fecha aqui é um mistério. A minha intenção é deixar salva, mas não é promessa, porque às vezes o Face não salva. Enfim, inclusive temos muitas lives aí para trás, algumas segundas-feiras, que ficou gravado. Se você tem uma dúvida sobre o passo a passo para construir uma oficina, tem uma live que fala no tema geral, como construir uma oficina, passo a passo, como você começa a fazer essas divulgações. Então vejam essa live que combinada com essa da Páscoa, pode ser importante para você fazer a sua atividade, tá bom? Agora eu vou pedir um favor para vocês, que vocês coloquem aqui nos comentários o que ficou dessa live, qual foi a sacada, o insight, ou então qual é a ação que você vai ter a partir dessa live. Eu aprendi que sempre que a gente está vendo, imagina esse corre-corre da internet, entra vídeo, sai vídeo, se a gente não vai lá e escreve, se compromete, para e pensa o que eu estou tirando de informação aqui que me vale, que é proveitoso, o que eu aprendi, o que eu vou fazer. Vocês vão sair desse vídeo, vão fechar esse vídeo e vai passar a Páscoa, não vai ter atividade. Então, coloca para mim o que vocês tiraram de insight, tá bem? E o que vocês vão planejar de fazer. A Arabella falou, o que você mostrou que eu não consegui visualizar? Não sei, Arabella, o que você está falando que eu mostrei. Será que foi na hora que eu fiz o da cenoura, que eu brinquei com o celular assim, que você pode pegar a cenoura, e aí, para você só não entregar a cenoura para a criança, você pode pôr orelhinha presa nela e fazer com caneta alimentícia a carinha do coelho, ou até prender a carinha do coelho. Na internet tem algumas imagens nesse sentido, tá bom? Foi isso? Coloca para mim se foi, senão eu te respondo, tá bom? Isso aí mesmo, a Valdirene falou, dia 21 é Tiradentes. Gente, é muito feriado. Eu preciso sempre... do coelhinho com a cesta da cenoura. Tá, Arabella, desculpa, é verdade. Eu pulei essa parte. Que tinha uma outra atividade que é possível de fazer. Principalmente com berçário eu trabalho isso, tá? Com berçário eu faço a cesta do coelho, não só a partir de cenoura. Eu ponho vários alimentos para eles poderem explorar. E falo que o coelho... ele gosta desses alimentos porque eles estão na temática coelho, mas eu não quero ficar trabalhando só a cenoura, ou então não quero trabalhar o chocolate por conta da faixa etária. Então, eu punha vários alimentos
que o coelho poderia ter. No geral, eu faço combinações ali de legumes, principalmente, para a gente falar sobre legumes. Aí eu já levei para eles, junto com a cenoura, outros alimentos que nasciam embaixo da terra. Então, monta com, se você conseguir achar a cenoura com a folhinha para arrancar, a beterraba com que esteja com a folha, rabanete. É legal de levar essa cesta montada e fazer que o coelho que levou para eles poderem ver. E aí eu prendo o coelho, simplesmente amarro assim o coelhinho na cestinha, tá bom? Ou também não tem essa necessidade de amarrar, você pode só segurar eles juntos e aí depois passar o coelho para todo mundo abraçar e todo mundo ver os alimentos que o coelho levou e aí ter, quando possível, a oportunidade da degustação. Para mim, o ouro é quando a gente traz o lúdico, a apresentação e tem combinado a possibilidade da degustação, tá bom? Vamos lá. A Bruna Célia falou que ela está planejando uma oficina de ovos de Páscoa fora da escola. E, Bruna, você pode, então, fazer essa oficina de ovos e trazer receitas diferentes. Não fazer apenas o ovo de Páscoa, mas como eu sempre penso nisso. Como eu, não sei se você é nutricionista, mas se você for como eu, nutricionista, consigo trazer outros fundamentos da nutrição para trabalhar com essa temática do ovo. O que eu tenho para oferecer de diferente, sabe? Pensa nisso. E eu espero que seja uma oficina maravilhosa. É uma delícia fazer ovo de Páscoa com as crianças. Eu gostei bastante no ano passado. A Viviane falou, planejar as aulas do mês de abril baseadas na Páscoa e buscar receitinhas de Páscoa. Isso aí, Vivi, porque se a gente começa a se planejar agora, a gente consegue realizar. Na hora que uma semana antes a gente vai fazer, não acontece. Então, planejamento. Franciele, ótima live. Vou aproveitar essas ideias e tentar prosperar aqui em Jaboticabal na alimentação escolar municipal. Isso, Franciele. Nós precisamos de nutricionistas que estejam engajadas em levar a educação alimentar e nutricional até mais crianças. Eu tomei isso para mim como uma missão de trazer esse conhecimento para vocês, essa experiência, de fazer esse espaço de live toda segunda-feira, sabe? Coloquei para mim como meta. Então, toda segunda-feira a gente está aqui para falar sobre esses temas para vocês poderem levar. É claro que dentro do curso online, né, eu aprofundo, a gente tem toda a base teórica, as meninas têm as atividades prontas, que é algo que eu não consigo fazer aqui. Mas aqui a gente consegue ter um espaço mais de discussão, de pontuação, assim, de alguns tópicos também, para que vocês possam levar isso, para que vocês possam propagar isso, tá certo? Muito legal, espero que Jaboticabal conheça a Franciele, onde tem crianças que você possa levar muita educação alimentar e nutricional. Vamos lá. A Bruna disse, será para crianças maiores, acima de 5 anos, e elas farão os próprios ovos. Que legal. E que ela é nutri. Acho que eles vão aproveitar muito, muito. Eles vão curtir. A Gabriela, cupcake de cenoura com gotinhas de chocolate fica bem legal. Fica assim. E aí você pode pôr dentro, se eles não forem comer na hora, você pode pôr dentro de um... ai, me fugiu o nome disso, mas um saquinho transparente. E aí dá um lacinho e prender a receita ali, inclusive nesse espaço deixar o teu contato para ser um pai, depois quiser uma consulta nutricional, levar a criança a uma consulta com você, caso você atenda, tá bom? A Louise colocou como trabalhar esse tema com crianças acima de 6 anos. Com crianças acima de 6 anos, você pode trabalhar o mesmo tema, as mesmas colocações, só que aí você vai adequando as atividades para a idade. Você pode fazer receitas com eles mais difíceis, pode fazer simplesmente o trabalho da apresentação dos legumes. Eu fiz com uma turma, eu fiz uma oficina culinária há um ano de cenoura na Páscoa, a gente fez uma receita salgada, uma doce e uma bebida. E aí as crianças, elas levaram uma tabela para casa, de segunda a domingo, elas tinham que experimentar cenouras de formas diferentes. E aí elas iam anotando se elas gostavam ou não e como elas decidiram provar. E algumas fizeram receitas e escreveram, mas eu ia ter esse segundo contato. Se você não for ter, você pode, por exemplo, sugerir que eles enviem uma foto para você no WhatsApp, no grupo, no e-mail, algo do tipo, tá? Entenda que com crianças maiores, não é que elas não têm essa parte do lúdico, elas têm também. Mas a gente não pode ficar tanto naquele negócio do bobinho. Eles não vão achar que a Páscoa, que o coelhinho de Páscoa existe ali até 6, às vezes 7, pode acontecer. Mas a partir de 8 já é bem difícil.
Isso, eles já sabem que não existe o coelho de Páscoa, mas eles estão dentro da temática Páscoa. E dentro da temática Páscoa, você pode falar, ó, a Páscoa está chegando, vocês sabem que existe essa história do coelho de Páscoa, e eu aproveitei aqui pensando o que o coelho, que vocês achavam antes que fazia os ovos de Páscoa, o que um coelho come? Ah, cenoura. Então, quero trabalhar a cenoura com vocês essa semana, tá bom? Isso pode ser feito. Vamos lá. Andreia, os símbolos da Páscoa como... Ai, isso... Ixi, Andreia, desculpa, eu coloquei um comentário. Ai, eu acho que eu deletei. Eu coloquei uma carinha feia no seu comentário, mas foi porque estava com muita luz. Desculpa, vamos lá, eu vou ler de novo. Os símbolos de Páscoa como pão e vinho também é legal, é muito legal. E é diferente, né, de se trabalhar. No geral, a gente trabalha cenoura. Então, é algo diferente para trazer. Ticiane, oi Carol, eu dou aula toda sexta, você acha que fica ruim se no mês de abril, toda sexta-feira, eu abordar sobre a cenoura pela Páscoa, mas com atividades diferentes? Não acho, Ticiane, que fica ruim, mas poderia ficar mais rico se você trabalhasse cada dia uma dessas temáticas que eu falei, né? Você aproveitaria mais, seria talvez mais engajador. Porque, a não ser que você faça as oficinas culinárias para fazer receitas diferentes, aí é legal trabalhar cada vez a cenoura. Senão pode ficar um pouco desestimulante, repetitivo para as crianças, tá bom? A Tiziane é uma das alunas do curso também, ela faz um trabalho lindo, gente, conheçam depois. Esther. A Esther, amei as dicas, despertar a imaginação com a historinha do coelho e as receitinhas, ótimo. Isso, Andréia, não o vinho, a uva, exato, não vamos dar vinho para as crianças, mas a gente pode falar, inclusive, de que na ceia tinha o vinho, mas que ali a gente vai fazer o suco de uva, tá? Porque o que ocorre? Muito bom você ter falado isso, Andréia, muito bom. Pessoal, foca aqui quem vai trabalhar pão e vinho, pão e suco de uva. Cuidado para não ficar falando que o suco de uva é vinho. Essa criança chegar depois em casa falando que tomou vinho na sua atividade, tá bom? Muito cuidado para não falar algo que não é o real. Então, deixar claro para as crianças que o que vocês estão fazendo ali é suco de uva, tá bem? Certo? Vamos lá, continuando. A Loís disse que amou, a Andrea falou que fizeram um creme de cenoura para comer com torradinha. Gente, que ótimo, muito bom ter vocês aqui. Eu adoro, eu fico esperando as nossas segundas-feiras para que a gente tenha esse momento para live. Marquem aqui abaixo, colegas que podem se beneficiar dessa informação, para que elas possam ver esse vídeo. Eu espero vocês aqui, então, toda segunda-feira, tá certo? Às 20 horas, para a gente falar mais sobre esse tema maravilhoso, que é educação alimentar e nutricional infantil. Que vocês possam levar isso para muitas crianças. Eu conto com vocês para que a gente cada vez mais faça com que as crianças estabeleçam uma relação positiva com os alimentos, tá? Esse é o nosso papel em levar a educação alimentar e nutricional a todas as crianças, a todos os piticos, fazer com que eles comam melhor. E comer melhor, entenda-se por não simplesmente comer mais frutas, mais verduras e mais legumes, mas é comer com prazer, comer em paz. Quando a gente faz isso através do brincar, quando a gente leva o brincar, a atividade lúdica, a gente dá esse prazer prévio para fazer a relação dele, da criança, né, com a comida, o que eu consigo é justamente fazer com que essa criança desperte o interesse para aquele alimento, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, um grande beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau!